O Antigo Testamento, ele era dividido pelos judeus em três partes: a lei, os escritos e os profetas. Sempre os judeus dividiram a Torá em três partes. Porém, a lei, que trata de leis sanitárias, leis morais, leis cerimoniais, são leis sociais que regulam os direitos de família, de propriedade. Todas essas leis no Antigo Testamento, lá na Torá, nos 5 livros do Pentateuco, essas leis caíram algumas em desuso. Por exemplo, todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, caíram com a morte de Jesus. É o que a Bíblia diz: o que está velho está perto de se acabar. Então, todas as leis cerimoniais do Pentateuco caducaram com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Aquelas leis de lavar panelas, os animais, cerimoniais, todas elas caíram em desuso. Agora, a lei de Deus, que é configurada num resumo dos 10 mandamentos, nenhum daqueles mandamentos caiu. O próprio Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ele está se referindo aos 10 mandamentos. Nem o dia de descanso caiu, porque a ordenança divina de descansar um dia por semana, ela não caiu, ela vigora até hoje. O que caiu foi o legalismo. Jesus zombou do legalismo. Jesus desprezou o legalismo sabático, em que colocava o sábado acima do homem. E ele disse: o sábado foi para abençoar o homem e não o contrário. Então o sábado foi feito para o ser humano tirar um dia da semana para descansar seu corpo, sua mente, para poder recobrar as suas forças para uma nova semana de trabalho. E todas as leis trabalhistas de vários países do mundo bebem deste mandamento. Lembra de um dia de descanso e um dia que você pode refletir, que você pode descansar a sua alma, a sua mente, o seu espírito. Um dia que você está livre, você pode ler mais a Bíblia, você pode orar. Então essa é a questão moral, é a lição de moral, é o X da questão da importância do ser humano, de um modo geral, descansar uma vez por semana. Então, se a palavra sábado não significa sétimo dia, apesar de ser o sétimo dia, sábado não significa sétimo dia. Sábado significa descanso, ou seja, uma vez por semana, o ser humano precisa descansar. Essa lei não está em desuso, ela continua vigorando porque ela abençoa todas as pessoas e é uma lei justa. As leis cerimoniais é que foram revogadas. Nós temos também as leis sociais, que regulam a herança, a família. Então essas leis, Jesus chama de ordenanças, para abençoar o povo na sua distribuição de terra, na sua convivência familiar. A lei do levirato é para que as mulheres viúvas com filhos não ficassem abandonadas. A própria poligamia, que foi uma permissão, não era uma lei. Deus não instituiu a poligamia. A poligamia foi uma adesão do paganismo, porque a família de Abraão não era judia, eles não conheciam a Deus, eles eram pagãos. Então, os seus filhos herdaram esse costume do paganismo, da poligamia, porque a poligamia, ela servia como INSS. Então, 1.000 pessoas, 1.000 soldados
foram para uma guerra se defender de um ataque inimigo. E 1000 homens morreram. E eles deixaram 1000 viúvas, com 6 cada um, 6.000 filhos, ou seja, 7.000 pessoas desamparadas socialmente. Então um homem casado que já tinha um sítiozinho, tinha um comérciozinho, tinha uma empresa pequena, tinha uma condição financeira melhor, ele que já tinha sua esposa, ele podia pegar uma viúva daquela, mas ele tinha que sustentar os 6 filhos e assumir ela como esposa perante os sacerdotes da época, as autoridades da época. Então ele podia ter 2, 3, podia praticar poligamia, sim, porque era um costume que os filhos de Abraão herdaram do paganismo. Porém, não era uma lei, Deus não instituiu a poligamia. O próprio Jesus condena, rejeita, rechaça a poligamia, e Jesus, ele deixa bem claro, daqui para frente é um homem e uma mulher para um homem e vice-versa, não 2 mulheres. Por isso o Novo Testamento implanta a monogamia. O Novo Testamento implanta um novo costume, e eles são acusados até pelos judeus de querer mudar o costume e a cultura do povo judeu. E agora nós temos aquelas leis sanitárias, que trata da alimentação, lavar as mãos, e eles levavam muito a sério lavar as mãos. Só agora a gente entendeu melhor a importância de lavar as mãos com essa Covid, né? Essa pandemia que matou 700.000 pessoas só no Brasil, mas se você somar aquelas pessoas que foram curadas da Covid, 6 anos depois, 1 ano depois, morreu em decorrência das sequelas. Somando aí, você pode ter mais de 1 milhão ou 1,5 milhão de pessoas morreram em decorrência da Covid. E aí foi comprovado que lavar as mãos, passar álcool nas mãos, é uma forma de prevenção de vírus. Então, essa lei era uma lei sanitária, lavar as mãos para comer, a proibição de alguns tipos de alimentos, alguns animais tinham uma vulnerabilidade maior de transmissão de enfermidades, de cólera, de vírus, de vários tipos de enfermidade, tifo, varíola e outras enfermidades que já assolaram a humanidade e mataram milhares de pessoas, principalmente no século XVI, e até na Primeira Guerra Mundial muita gente morreu de tifo. Essas enfermidades sempre existiram no mundo, e esses vírus sempre eles aumentam quando o ser humano mexe com o meio ambiente. Então o Antigo Testamento tinha essas leis da questão do meio ambiente, das questões sanitárias, banheiro fora do arraial para não ter contaminação na alimentação, tipo de alimentação, limpeza dos alimentos. Então eram leis sanitárias. Essas leis não eram para, quem desobedecer essa lei vai para o inferno. Não, vai perder a salvação, nada disso. Eram ordenanças para abençoar o povo de Israel. Por isso o povo de Israel não pegava enfermidade, não pegava vírus, não pegava a doença lá do rato, que matava milhares de pessoas, porque eles obedeciam essas leis sanitárias. Agora, aquelas leis mais radicais, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, Jesus, ele rechaça. Ali ele chama de ordenanças, e algumas até ordenanças de homens. E tanto que ele não aceita apedrejar a mulher. Ele perdoa. O próprio Paulo fala, a letra da lei mata o transgressor. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo verifica. Então, no Antigo Testamento, você não pode pegar um texto
isolado, radical e fazer daquilo uma doutrina, como proibir casamento interracial, a lei do olho por olho, dente por dente, apedrejar um filho por ser muito rebelde, apedrejar um filho porque amaldiçoou os pais, apedrejar o adúltero, ou que se envolve com pessoas do mesmo sexo. Tudo isso estava lá previsto na lei. Outras culturas, cultura babilônica, também tinha esse tipo de lei radical de apedrejamento e incorporou-se na cultura judaica. Mas no Novo Testamento, Jesus não disse que ele estava abolindo tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Ele não fala isso. Ele fala: o justo, ele viverá da fé. Mas se ele é justo, ele vai cumprir a lei de Deus, porque Jesus cumpriu toda a lei, ele não quebrou nenhuma lei. Ele foi irreverente com o legalismo judaico, com o ranço judaico. Ele foi irreverente, mas não com a lei de Deus que foi entregue aos homens.